Mais destaques da imprensa. Moro vai depor no Senado, dia 19, para explicar mensagens com Deltan. Em visita tumultuada ao Senado, Moro diz que criminoso é o hacker. Ainda, julgamento que pode reverter a prisão de Lula é levado ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Contra a reforma previdenciária, centrais sindicais promovem manifestação na próxima sexta-feira. Aqui em Marília, será na Avenida Brasil, proximidades do terminal rodoviário urbano. Governo quer utilizar recursos do PIS/PASEP para fechar o orçamento. Bem, continua em Marília cadastramento biométrico dos eleitores para as eleições do ano que vem. O cadastramento é obrigatório. Está acontecendo no Fórum Eleitoral, Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná, das 9 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. E no sábado tem plantão, das 8 da manhã até a 1 da tarde. E temos também um posto itinerante que continua na Zona Sul, na MF Paulo Freire. Bem, por telefone a gente conversa com Karina Marcucci, que é da Justiça Eleitoral. Ela confirma, metade dos eleitores ainda não fez o cadastramento. Karina, o movimento então precisa crescer. O que tem que ser levado para esse cadastramento? Boa noite, Karina. Lembrando que nós ainda temos que cadastrar 97 mil eleitores, então nossa demanda precisa ser alta todos os dias, senão nós não teremos longas filas e com certeza não conseguiríamos atender com toda a eficácia e rapidez que hoje é atendido os eleitores no cartório eleitoral. Então compareçam rápido ao cartório eleitoral, tragam sua documentação. Nosso horário de atendimento é das 9 da manhã às 6 horas da tarde, nós não fechamos para o almoço, para que evite todas as situações em que o cancelamento do título eleitoral vai gerar na sua vida civil, como a suspensão de benefícios sociais, Bolsa Família, BCP. Fiquem atentos e compareçam ao cartório eleitoral. Quem não fizer vai ter o seu título eleitoral cancelado e a suspensão dos benefícios, inclusive os servidores públicos não recebem salários, suspende o CPF, Bolsa Família, empréstimos em bancos públicos não são concedidos, inscrição em universidades, emissão de passaporte e demais atos da vida civil serão todos restringidos para o eleitor que não fizer a biometria. Serão cancelados os títulos eleitorais, inclusive dos maiores de 70 anos. Portanto, compareçam ao cartório eleitoral, façam a sua atualização de seus dados e a cadastramento biométrico, porque a questão do voto ser facultativo não tem uma relação com a atualização de dados que estamos fazendo hoje. Avenida Brasil, 440, esquina com a Rua Paraná. Telefone 3422-5328. Lembrando que o Fórum Eleitoral ele funciona de segunda a sexta, das 9 da manhã até às 6 da tarde, e no sábado agora haverá plantão, hein? Haverá plantão das 8 da manhã até a 1 da tarde. Uma pesquisa divulgada pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, revela: a indústria paulista está operando com 20% abaixo da sua real capacidade. É claro, tudo em razão da estagnação da economia, afetando o mercado de trabalho, que afeta o consumo, ninguém compra, não há encomendas, a indústria diminui a produção. E até na área industrial, a inovação tem que acontecer nesse momento em que a economia está estagnada. É a hora de realmente inovar para buscar novos mercados, inclusive no exterior. Você confere. Se o assunto é inovação, o Brasil precisa avançar, e muito. E para isso, depende de investimento. Os países ricos do futuro são os países que investem em inovação e tecnologia,
que os países que não investirem em inovação vão ficar para trás. 1 a cada 3 empresários ouvidos numa pesquisa da Confederação Nacional da Indústria diz que para garantir a sustentabilidade dos negócios, o país tem que dar um salto de inovação nos próximos 5 anos. E a busca por investimento é um gargalo no ambiente de negócios. Dos 100 empresários entrevistados, 55% utilizam recursos próprios para financiar inovação. Esse número já foi de 40%. Em contrapartida, o número de empresários que combina fontes de investimento público e privado caiu de 55% para 40%. E neste universo, mais de 50% tiveram dificuldade em conseguir um financiamento nos últimos anos. Os dados foram divulgados no 8º Congresso de Inovação na Indústria em São Paulo. Apesar do potencial em criar saídas tecnológicas para os problemas, o brasileiro inova pouco. Quando a gente olha os dados do Índice Global de Inovação, o Brasil fica, dados de 2018, em 64ª posição no índice geral. E quando a gente olha a eficiência da inovação, que é como o Brasil transforma os insumos de inovação em produtos, nesse ranking específico a gente fica em 85ª posição. Essas posições não são boas e o Brasil é a 9ª economia do mundo. Alguns produtos conseguem sair do papel com a ajuda de empresas de inovação, como o robô Snake, que trabalha na montagem de um carro. Esta e outras inovações receberam investimento. A empresa pode ter uma ideia de uma coisa que ela quer colocar no mercado e não sabe como fazer. Então a Embrapa entra com recurso e com conhecimento, principalmente conhecimento nas 42 unidades. O pessoal conhece a fronteira tecnológica, pode transformar aquela ideia num projeto que vá para o mercado e melhore a venda da empresa. A empresa do Hélio, que reutiliza embalagens, criou uma solução para a gestão de logística das indústrias fornecedoras. O empreendedor criou um tipo de GPS que mostra a localização e quanto tempo vai levar o percurso das embalagens que ele vai comprar. A ideia é custeada pelo Senai. A gente está hoje de pé, a gente está dentro de um ambiente de inovação como esse, justamente por ter uma boa ideia, por trabalhar muito duro e continuamente apostar na nossa inovação. Tá aí, tem que inovar mesmo, não apenas na área industrial, em todos os segmentos. E agora o futebol, Campeonato Brasileiro, com rodada importante deste meio de semana, aliás, última rodada antes da Copa América e o campeonato vai parar. Teremos nesta quarta-feira, 19h15, Botafogo, Grêmio, Fortaleza, Cruzeiro, 21h30, CSA e Flamengo. Também Santos e Corinthians, Internacional e Bahia. Na quinta-feira, Vasco da Gama, Ceará, Atlético Mineiro enfrentando São Paulo, Goiás, Atlético Paranaense, Palmeiras pega o Avaí, Chapecoense e Fluminense. Depois o campeonato dá uma parada para a Copa América, que vai começar sexta-feira, jogo de abertura no Morumbi, às 21h30, Brasil e Bolívia. Neste dia 12, além do Dia dos Namorados, também será destacado o Dia de Combate ao Trabalho Infantil. Esse continua sendo um problema muito sério e a gente aborda aqui no 4 o combate ao trabalho infantil, cumprindo-se inclusive a legislação trabalhista. Você confere. O IBGE estima que mais de 2,5 milhões de crianças e adolescentes realizam algum tipo de trabalho no Brasil. Mas apesar das garantias legais, 1.700.000 jovens trabalham de maneira irregular, sem supervisão nem carteira assinada. Um número ainda muito distante da meta estabelecida pelo Brasil junto à ONU de acabar com qualquer forma de trabalho infantil até 2025. Quem tem a responsabilidade de manter a família é o pai e a mãe. Nós não podemos inverter essa lógica e colocar no ombro da criança a responsabilidade de manter a família, porque você está, então, tirando dela essa etapa preciosa da vida, que é a infância. A Constituição Federal proíbe o trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos de idade. O trabalho do menor aprendiz é assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Entre outras garantias, o ECA torna obrigatória a frequência do estudante ao ensino regular, garante ao jovem horário especial para o exercício das atividades e assegura direitos trabalhistas e previdenciários àqueles acima desta idade. A desconstrução dessa ideologia de que o trabalho é a única saída para resolver a vida de uma criança pobre é que é o grande dilema, é a grande dificuldade de se romper na sociedade brasileira. Não há nenhuma dúvida, né, de que trabalho infantil, por mais que a criança frequente a escola, que ela tenha um rendimento escolar, ela traz consequências invisíveis. Eu vou apontar uma primeira consequência que essa não é considerada, que é o seguinte: o direito de ser criança, por exemplo, de ter tempo de viver a sua infância. E do adolescente também, o direito de ser adolescente e de viver essa adolescência, que é um momento muito importante de construção da sua autonomia, da sua identidade. O trabalho precoce pode deixar sequelas para a vida toda. Em uma década, mais de 25 mil crianças e adolescentes sofreram algum acidente de trabalho no Brasil. No mesmo período, pelo menos 609 crianças perderam a vida em consequência do trabalho infantil. Este psicólogo explica que as consequências do trabalho infantil precoce e em condições degradantes são imprevisíveis e podem deixar marcas para a vida toda. A angústia, a ansiedade, o trauma, ele se instala a partir do momento em que a criança não vê possibilidades nem saídas para aquilo que ela está vivendo. Então, isso pode gerar, sim, um transtorno de personalidade? Pode. Isso pode também gerar um adulto inseguro, um adulto com menos capacidade produtiva, criativa? Também pode. Só que isso vai depender muito da forma como cada um de nós elabora. Porque ao mesmo tempo que alguma coisa pode ser desafiadora para uma criança, para outra ela pode ser uma negação. Mas e quando o que determina a lei não é cumprido? A quem recorrer? Só no ano passado, o Ministério Público do Trabalho entrou com 134 ações contra empresas acusadas de explorarem a mão de obra infantil. Também foram firmados 839 acordos em que as empresas se comprometeram a não mais realizar esse tipo de atividade. Essas empresas são notificadas imediatamente para retirar a criança e adolescente do local de trabalho. E ela é convidada a assumir um compromisso de conduta de não mais realizar esse tipo de atividade e pagar a indenização, né? Indenizar a criança, adolescente e também pagar uma reparação social pelo dano causado. Se isso não acontecer, ela pode ser acionada na Justiça, em que o Ministério Público do Trabalho vai pedir as mesmas obrigações: obrigação de não fazer e obrigação de pagar. Outra forma de trabalho infantil é o trabalho doméstico. Metade dos mais de 40 milhões de crianças e adolescentes na faixa dos 5 aos 17 anos em todo o Brasil realizam algum tipo de trabalho doméstico. E neste caso, a maioria são meninas. Uma trabalhadora infantil doméstica, ela acumulando o período com a escola e tal, essa jornada ela é muito extensiva e é uma jornada penosa, que às vezes é noturna, jornada prolongada, porque todos nós sabemos, principalmente as mulheres e hoje também os homens estão envolvidos nas tarefas domésticas, que são tarefas que não têm fim. Embora ainda considerado extremamente alto, o número de trabalhadores infantis no país está em queda. Os especialistas não têm dúvidas. Enquanto o Brasil não conseguir acabar com o trabalho infantil, todos, crianças ou não, continuarão perdendo. Se todos nós tivermos consciência de que o trabalho infantil é uma prática nefasta para os jovens, é uma prática que vai causar danos psicológicos, danos físicos, danos de várias ordens, dano econômico, nós podemos reverter isso, mas é importante que toda a sociedade tenha essa consciência. Lugar da criança é na escola, é em casa, junto dos pais, brincando, aproveitando a sua infância. Infância que é uma etapa essencial da formação de todos nós, pessoas que somos, não é? E que não pode ser pulada. Está aí, desde dia 12, portanto, dia de alerta e combate ao trabalho infantil. E como foi
colocado na matéria, a responsabilidade é de toda a sociedade. Destaques do momento. Planos de saúde individuais subiram 382% em 18 anos no Brasil, segundo o IPEA. Pelé não vai participar da abertura da Copa América. Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, propõe aval a plantio de maconha em locais fechados. Aliás, dependência química, agora a regra mudou, a palavra final da internação é do médico, é o médico que determina. Em São Paulo, um balanço divulgado. Em 2 anos, 56% dos dependentes desistiram do tratamento. Está aí. A vaga é difícil, mas agora a palavra final para a internação é do médico. Daqui a pouco, Como Salvar um Casamento é a peça no Teatro Municipal de Marília. A polêmica envolvendo a questão política, reforma previdenciária, Moro Dallagnol. A gente volta já já com a informação para você.